beleza. Então, assim, ó, qual que foi o intuito e o propósito, né, dessa criação do Elo Jovem que vocês fazem parte, né? É despertar, e aqui é muito importante a gente entender isso, para a gente entender qual é o escopo que nós estamos inseridos, todos nós, que é despertar e mobilizar jovens das nossas igrejas, né, para viver o evangelho com criatividade, ousadia e propósito, que foi o que vocês apresentaram, né? Formando novos líderes, todos falaram dessa dificuldade de novos líderes, comprometidos com a igreja, né, influenciando positivamente para o crescimento saudável da CIELB e, lógico, para a glória de Deus. Então, esse é o objetivo do Elo, e cada um de vocês faz parte disso, com todas essas ideias que vocês apresentaram. E aí a gente pensa da seguinte forma, esse Elo, né, como um ecossistema, onde ele vai fazer, e vocês vão perceber que algumas das escritas aqui estão muito associadas ao que vocês falaram, como acompanhar uma jornada com esse jovem, né, promover conexão entre eles, entre mentores, entre parceiros, e quando eu falo parceiros, é CIELB, é AME Global, todas os SPI, e o desenvolvimento contínuo e eficaz desse jovem. Lembrando, nós estamos falando de um espectro de jovens de 16 a 30 anos. A outra ideia é que esse ecossistema ele seja uma conexão contínua, né, onde esses jovens eles vão estar continuamente relacionados com os mentores, as igrejas, os parceiros, e temos um trabalho de fluxo de informação e experiência para que esses jovens eles tenham capacidade de, em algum momento, se verem vocacionados para o ministério. Assim, o que o Elo, o que nós, quando eu digo nós, é todos nós, estamos querendo oferecer para o jovem um acesso a trilhas de desenvolvimento, como a Rota Z nos apresentou, um evento em rede de mentores para crescimento pessoal, oportunidade de servir igreja local, e a nossa convenção, algo que a GIELB apresentou. Para o mentor, terão acesso a ferramentas de acompanhamento, registro de processo, de progresso, recursos para formação de mentores, como também algo muito importante que o Preparação falou, que é o cuidado, né, mental dessas pessoas, né, desses vocacionados. Porque é muito mais difícil a gente fazer com quem já está do que a gente já criar essa cultura de quem já está chegando. Então, faz muito sentido toda essa apresentação que o Preparação fez para esses jovens dentro dessa trilha que está acontecendo. Para igrejas e para os parceiros, o Elo Jovem ele vai poder demonstrar para esses parceiros e as igrejas os jovens que estão engajados, os que se identificam vocacionalmente, e também oferecer oportunidades, tanto dentro da igreja, quanto dentro da nossa convenção. Algo dito dentro da apresentação de vocês também. E quais são os ganhos, né, para cada um desses? Então, vocês estão vendo, né? Eu estou falando de 4 perfis. O jovem, o mentor, a igreja e os parceiros. Para o jovem, a direção e a oportunidade para crescimento pessoal. Para o mentor, uma clareza e ferramentas para orientar os jovens. E para as igrejas e os parceiros, jovens engajados e indicadores de crescimento. Eu acho que esse slide aqui, ele resume muito bem o que os 4 apresentaram. Porque a gente vai fazer essa jornada. E vocês proporam isso. E é muito interessante que não foi combinado. Entendeu? Então, eu vejo o fluir do Espírito nesse processo todo. E eu espero que vocês também possam enxergar isso e ver como vocês fazem parte desse elo. E aí, olhando na perspectiva de um jovem, qual que é essa jornada que ele passa dentro de todos esses projetos? Ele passa pela parte da descoberta, é onde o jovem inicia sua jornada com cadastro, identificação de interesse. Ele passa pela mentoria, onde ele estabelece vínculos com mentores, participamos de encontros significativos. Ele passa pela formação, onde o jovem participa de trilhas e cursos para desenvolvimento pessoal. E ele passa pelo serviço, onde o envolvimento em ministérios dentro da igreja, recebendo feedbacks, orientação prática, e sendo até embaixadores do próprio Elo Jovem, como foi dito pela GIELB. E ele passa para a exposição nacional, onde o nosso papel é mostrar para a nossa comunidade, para a nossa convenção e para todas as nossas igrejas que existem jovens que podem ter oportunidades de apresentar os seus dons, os seus conhecimentos e participar disso.
Então, olhando para tudo isso, olhando essa jornada e vendo o jovem passando por isso, eu olho para isso e a gente vê vocês inseridos dentro desse processo. Então, não é uma caixa fechada, mas eu consigo, e a gente, como elo jovem, enxerga que Paulo Timóteo está dentro da mentoria, a formação está dentro da Rota Z, o serviço está dentro da GIELB, exposição, e o serviço, o preparação, que é cuidando, né, desse processo onde os jovens estão passando. E nós, como elo organizacional, orquestrando tudo isso. Então, a ideia desse slide aqui, que é um slide final, é mostrar que vocês estão dentro de um grande elo, onde cada parte daquilo que vocês fizeram ou pensaram faz todo sentido. Então, vocês vão perceber que algumas coisas a gente vai precisar cortar. Vai falar, não, isso aqui está fora do escopo, isso aqui está dentro do escopo, mas todo mundo olhando e percebendo que faz parte da jornada do jovem. Nós estamos olhando para os jovens, então vocês participaram do Start Livre. Do Start Livre, obrigado, Paulo, do Start Livre, e vocês viram que a gente apareceu com 2 problemas, e vocês pensaram sobre esses problemas, e é muito interessante que a percepção de vocês encaixou em toda essa proposta. Então, a mensagem que a gente quer deixar aqui é: todos nós fazemos parte do mesmo elo, todos nós fazemos parte do mesmo processo. Algumas coisas serão cortadas, outras serão incrementadas, mas todos nós estamos numa mesma linha. Para quê? Para que a gente possa, no final, ter jovens enganjados com a glória de Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito de fazer com que jovens possam serem preparados e estarem disponíveis para uma presidência da CIELB. Por que não? Para uma presidência da AME Global, para uma presidência de uma igreja, para um pastoreio de uma igreja. Então, o nosso papel é trabalhar na base. E vocês fazem parte. E cada um de vocês, com tudo que vocês pensaram, faz parte dessa proposta. Então, eu acho que a ideia aqui é demonstrar isso e falar para vocês, nós vamos construir isso junto. Não tem verdades absolutas aqui, nós não somos sabedores de tudo, mas precisamos pensar em conjunto para que nós cheguemos em um passo juntos, para que cada um não vá longe, mas que a união de forças faça com que cada um desses projetos sejam um elo do elo jovem para a glória de Deus e para abençoar as nossas igrejas e abençoar a nossa convenção. Beleza? Eu espero que eu tenha sido claro, né? E eu espero que vocês tenham percebido daquilo que eu falei, o quanto que vocês fazem parte disso, o quanto tem sinergia do que cada um falou, e quanto que vai ser importante para a gente, a partir de agora, fazer as podas, identificar quais são os limites, quais são os escopos, para que a gente possa fazer algo conciso, para que no meio do ano nós possamos apresentar algo juntos, né, que vai fazer todo sentido para a nossa convenção nacional. Beleza? Paulo, contigo. Agora que você falou tudo, fica só o desafio aí, ó. Vamos construir juntos, né? Essa pode ser só a minha parte. O convite para que a gente faça junto, né? Pense de forma coletiva, né? Eu acho que o nosso sonho, né, como equipe, e eu espero que seja o de todos, é que as equipes possam cooperar juntos, né? Uma complementando a outra, né? Eu achei incrível como, conforme foi andando as apresentações, de alguma forma os grupos já se puxaram, né, para dentro dos seus projetos, e essa é a ideia. A ideia é não que o Hamilton, o Steve, o Paulo, o Stanley, a Stephanie façam, o Guilherme façam, né? Mas sim que nós possamos construir isso juntos, né? E vocês contribuam também com a criação do que tem se tornado o Elo, né? O Elo nada mais é do que a junção dos 4 projetos para formar algo sólido, né? Para que a gente crie uma jornada, né? Que a gente tem usado essa palavra, né? Uma jornada para o nosso jovem da igreja local, para ele se conectar
com as nossas frentes de trabalho dentro da Cielb, mas também para preparar ele muito melhor para o ministério da igreja local, né? Todos vocês apresentaram aí a dificuldade de um jovem ser formado, ou talvez o medo dele assumir algo sem estar preparado, e o Elo então nasce com essa ideia de preparar o jovem para que na sua menor fase ele assuma a igreja local, mas não com menos importância, mas também, de repente, por que não despertar ele para um chamado de missões transculturais ou de formação teológica para pastoreio de novas igrejas, né? Então a ideia é transformar isso que vocês têm pensado em algo único, mas que aponte, como o Hamilton falou aí, para a glória de Deus, né? Para que Deus seja glorificado através da nossa convenção aí, do trabalho que a gente tem feito nisso. E fica o convite para que vocês pensem junto conosco, né? Para que a gente não tenha 4 pontas soltas pelo Brasil, mas sim que a gente tenha um elo forte mesmo, né? Dos 4 projetos trabalhando e cooperando para que isso seja realidade.